Olá, sou a professora Rosiane, professora de Estudos Amazônicos do Colégio Caixinha do Saber, turmas de sétimo ano. O material na página 89 e nós vamos conversar sobre a unidade 1, a diversidade natural do mundo amazônico. Nós sabemos que a paisagem ela é um conjunto que expressa o resultado entre a relação dos elementos naturais, como floresta, rios, animais, e as atividades humanas. Dessa relação, nós vamos ter o resultado de uma paisagem urbana ou uma paisagem agrícola. Quando nós falamos de Amazônia, nós temos uma grande diversidade da paisagem, o que vai resultar em um processo que se iniciou há milhões de anos atrás. No decorrer dos anos, essa paisagem ela é modificada. Por isso, a paisagem ela é sempre uma herança, como dizia o geógrafo Aziz Absaber, seja do ponto de vista natural ou seja do ponto de vista social. A paisagem ela vai estar de acordo com o método em que o ser humano utiliza ela. A história da formação das paisagens amazônicas. A Amazônia, pelo seu tamanho e a sua extensão, ela consiste em uma grande área tropical do planeta Terra, uma área muito importante. Tanto pelo norte, as bacias sedimentares, elas são um tipo de estrutura geológica caracterizada pela sua presença em áreas de depressão relativa ou absoluta, resultantes do acúmulo de sedimento. O que são sedimentos? São partículas de rocha, formando várias camadas de rochas sedimentares. Essa composição estrutural ela é importante por tornar possível a formação de fósseis e combustíveis, como petróleo e gás natural. Quando as rochas elas se desgastam, a função da ação dos agentes externos de transformação do relevo, eles dão origem aos sedimentos. Por exemplo, nós temos sedimentos de areia da praia, que é formado a partir do desgaste das rochas litorâneas pelas águas do mar. Outro exemplo é o pó que se forma a partir do desgaste das rochas pela ação da água, das chuvas e dos ventos. Então, com o passar de milhões de anos, esses sedimentos, como você pode observar na imagem, eles vão se acumulando, eles vão sendo sobrepostos por mais e mais conjuntos de novos sedimentos que vão exercer um peso. Esse peso vai aumentando. Assim, as camadas mais inferiores, elas vão sendo esmagadas por uma pressão que está sendo aumentada, fazendo com que as partículas de rocha elas se unam e formam as rochas sedimentares, como a gente pode observar na imagem. Nós temos a erosão, o transporte das rochas, nós temos lá a sedimentação, a compactação desse sedimento. Tudo isso vem ocorrendo há milhões e milhões de anos. À medida que esse processo ele vai se repetindo ao longo das eras geológicas, mais e mais camadas de rochas sedimentares elas vão se formando. Quando elas ocupam uma grande área de significativa profundidade, nós temos aí uma formação de bacias sedimentares, como nós podemos ver no esquema abaixo. Tá? A deposição dos sedimentos. Depois dessa deposição desses sedimentos, nós teremos o acúmulo desses sedimentos nas áreas mais rebaixadas. Nós vamos para a formação de camadas sedimentares, que é a sobreposição dessas camadas. Depois dessa sobreposição, nós vamos ter o quê? A sedimentação. As rochas elas vão estar compactadas e aí nós vamos ter as rochas sedimentares. Cerca de 80 a 90 milhões de anos atrás, antes da extinção dos dinossauros, na era mesozoica,
a América do Sul e a África, eles começam a se separar, a se dividir, né? A América, ela ficou isolada, como uma ilha gigante. Por que vai acontecer isso? Vai acontecer por conta da regressão marinha, como você pode observar na primeira imagem. É a recuada desse mar, ou seja, o continente americano, com esse fenômeno conhecido como a regressão marinha, as terras elas vão ficar imersas e os rios eles vão começar a drenar a região correndo para o Pacífico. A transgressão marinha é o avanço desse mar, como nós podemos observar na segunda imagem, né? Então, a maior parte do continente ele está submerso pelas águas do mar, né? Aí nós temos uma transgressão. Na regressão é a recuada do mar. Nós podemos observar nesse mapa que a separação entre a América do Sul e o continente africano, ele vai permitir a formação de um novo oceano, o Oceano Atlântico, que vai separar gradativamente os dois continentes, e o continente sul-americano ele vai ficar à deriva, ele vai ficar boiando mesmo, sobre o manto em direção ao oeste do globo terrestre, até encontrar a placa tectônica de Nazca. Nós podemos observar também neste outro mapa essa separação. O que vai acontecer? Quando o continente sul-americano ele se separa da África, ele fica à deriva, ele fica boiando, mas ele só vai parar quando ele se encontra, né, com a placa tectônica de Nazca, uma parte bem elevada do Oceano Pacífico. No meio desses dois continentes, a América do Sul e a África, nós vamos ter o surgimento do Oceano Atlântico. Depois do período terciário, a paisagem do Oceano Pacífico ela foi bloqueada com a elevação da Cordilheira dos Andes, a oeste. A placa de Nazca, em contato com a placa sul-americana, ela vai formar essa Cordilheira dos Andes e esse processo ele durou milhões de anos, milhares de anos. E vai alterar a direção das águas dos rios, que passam a correr em direção ao Oceano Atlântico. Nós temos aí duas imagens da bacia hidrográfica da Amazônia, né? Nós temos aqui, nesse ponto do Peru, nós vamos ter a Cordilheira dos Andes, a parte mais elevada da bacia sedimentar. O que antes os rios eles corriam em direção ao Pacífico, com a elevação do continente, os rios agora vão correr em direção ao Oceano Atlântico. Nós temos aí uma imagem da bacia amazônica. Ao longo do tempo, a Amazônia ela vai receber sedimentos, areia, argila, e esse material ele é proveniente das regiões mais elevadas e foi transportado e depositado pelos rios, formando tabuleiros. Alguns exemplos desse depósito de sedimentos são chamados de formação barreiras. Sobre essas formações, o relevo amazônico ele vai encaixar os seus rios, ou seja, os leitos dos rios, eles vão ser encaixados em vales, formando uma grande e extensa rede hidrográfica. O solo sedimentar da Amazônia ele foi coberto por uma floresta natural, por uma vegetação natural, e que se desenvolveu com um clima quente e úmido. No Nordeste paraense, ainda no período terciário, há evidências de que o mar ele teria atingido o continente. Trata-se também de uma formação de pirabas
na região de São João de Pirabas. Alguns fósseis de animais marinhos eles foram encontrados em escavações. Há vários tipos de rochas calcárias e isso vai indicar que houve um avanço das águas marinhas nessa região. Atualmente, o recurso natural explorado é o calcário e é utilizado para a fabricação de cimento. Agora vocês vão resolver a atividade da página 101. Fiquem com Deus e fiquem em casa.